Muito boa tarde, muito obrigado por estarem, pela vossa participação, pela vossa presença aqui, juntando participantes de todos os nossos países parceiros e do Brasil, desde Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, temos aqui, Cabo Verde, temos aqui participantes de todos os nossos países parceiros. Para vos dar as boas-vindas, a minha intervenção é muito rápida. A minha intervenção é muito rápida e dou apenas as boas-vindas a esta conferência online, realizada em parceria com a Escola Nacional da Magistratura do Brasil, no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, um projeto que é financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e que junta Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esta temática de hoje, deste webinar, a formação judiciária na era digital nos países de língua portuguesa, integra-se no âmbito do ciclo PASED Covid-19 e Estado de Direito, um ciclo criado no âmbito deste projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito. Muito obrigado à Escola Nacional de Magistratura do Brasil por esta colaboração, por esta parceria plena que teve connosco. Muito obrigado aos moderadores que se disponibilizaram para esta sessão e bem assim aos debatedores, aos oradores, neste que tenho a certeza que vai ser uma magnífica conferência. Passava então a palavra agora ao Dr. Nuno Coelho. O tema escolhido para este quarto webinar do ciclo de outros, que já foi referenciado, Covid-19 e Estado de Direito, é um tema crucial para o domínio da justiça, formação judiciária na era digital. A Covid-19 veio dar ênfase à complexidade e à mutação permanente que caracteriza a nossa atualidade. O condicionamento provocado pelas exigências sanitárias, com o isolamento e o distanciamento social, exigiu a todos, mas mesmo a todos, uma enorme adaptação e habituação a condições difíceis. Uma envolvência nunca vista com a disrupção tecnológica e digital em curso. Esta autêntica metamorfose, é assim que tem sido apelidado este fenómeno, atingiu também o mundo judiciário com uma força radical, condicionando as formas de trabalho, os procedimentos e mesmo a virtualização dos atos processuais. As conferências, as audiências de julgamento, que pressupõem a presença física dos sujeitos e dos demais intervenientes processuais, passaram a ser feitas muitas vezes em modo remoto. Isso implica da parte dos sistemas judiciários esforços adicionais para o equipamento das suas estruturas, assim como para a formação e capacitação das novas ferramentas utilizadas e a imersão numa revolução digital que em vários setores ainda não tinha chegado à justiça, mas que é inevitável. Esse esforço de reestruturação e capacitação tem de ser feito em todas as dimensões. Mas estamos aqui a falar da dimensão da formação judiciária. E, nesse aspecto, também para a apresentação, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Piragibe, que está connosco também. Marcelo, eu peço que ligue primeiro o seu áudio. Agora, ok. Ok, muito bem. Cumprimentar pelas palavras, cumprimentar o pessoal também de Moçambique. Hoje é dia de Moçambique, eu sei que a Elisa está presente aqui. Eu concordo também com as suas palavras, acho que é bastante compreensível, é até natural que essa situação estimule como nunca a mudança também nas estruturas e nos instrumentos formativos e principalmente nessa cultura educacional como um todo, né? A internet está vindo aí com essa força. Acredito que nós que trabalhamos nessa área teremos que reconsiderar nossas formas de atuar e adaptar esse novo modelo aí que está se apresentando
e darmos ênfase, inclusive, a um enfoque pluridisciplinar e até mesmo transdisciplinar. Da mesma forma, as grades curriculares, os currículos formativos e as metodologias a serem adotadas terão que se adaptar a esse novo ambiente digital, num universo novo, bem mais significativamente desmaterializado. O digital não pode ser visto apenas como uma ferramenta exploratória do conhecimento e de sua transmissão. Ele transformou-se, sim, num ambiente normal de vida que se adiciona como um extrato à realidade das coisas, enriquecendo, complexificando-a e nessa integralidade. É o que se passa no mundo, deve transparecer e ser transportado para o nosso âmbito de formação, da capacitação, da atualização, sem zonas esquecidas ou descuradas. Na verdade, o que percebemos é cada vez mais que o digital é o ecossistema em que vivemos e trabalhamos. As tecnologias de informação já não são meros instrumentos complementares, são um complemento dos nossos sentidos e da nossa compreensão das coisas, uma inteligência artificial. O ambiente digital é também o nosso ambiente natural, sem deixar também de ser virtual. Por isso, acho que é difícil encontrar o momento mais oportuno, mais adequado para discutir esses aspectos que estamos passando nesse momento da pandemia. E para debater essas questões, convidamos um conjunto de personalidades que, pelo conhecimento desses temas, por suas experiências, por suas responsabilidades em razão da importância do cargo que ocupam, podem ajudar a encontrar respostas mais adequadas a essas interpelações para mudança e inovação. Essa é uma parceria entre várias entidades envolvidas, que serão nominadas a seguir, e que vai enriquecer muito a temática do Covid-19 e o Estado de Direito que o PACED, Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito, coloca à disposição dos países beneficiários. Já assim, por ordem alfabética, farei as apresentações. Peço só que levante o braço aí, cada um, para os espectadores poderem reconhecer. Caetano Levi Lopes, desembargador, professor e diretor da Escola Nacional da Magistratura no Brasil. Elisa Samuel, juíza de direito, diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Moçambique. Parabéns, Elisa, pelo dia de hoje. João Ferreira, juiz de direito, administrador do Tribunal Digital e membro do grupo de reflexão sobre a formação permanente na área digital, em Portugal. E Marcos Vilas Boas, desembargador, presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, o COPEDEM. Eu devolvo a palavra ao Nuno. Muito bem, obrigado, Marcelo. Cara debatedora, parabéns também pelo Dia de Moçambique. Caros debatedores, permissão para usar o vosso primeiro nome para facilitação do diálogo e da comunicação. Sou pena estarmos aqui a perder tempo demasiado com enunciados e predicativos. As redes sociais, aliás, e as plataformas digitais são mais democráticas por princípio. Veremos também isso. Eu chamo Nuno Coelho, aqui podem me chamar por Nuno e devem chamar, e tenho comigo a moderar este evento, como já viram, o Marcelo Piragibe, juiz, consultor especial da Escola Nacional de Magistratura, e convencionamos também aqui também designar como Marcelo. Vamos moderar ou animar como quiserem esta discussão. Sintam-se livres para intervir, caros debatedores, e para comentar o que for dito. Temos 60 minutos, agora um pouco menos. Vamos utilizá-los da maneira mais eficaz e interessante possível. Pedimos aos debatedores e à debatedora síntese nas suas respostas, 5 minutos no máximo para cada tema que lhe for perguntado. E eu começava desde já, no fundo, esta batalha pela reflexão sobre este tema. E começava pelo, no fundo, o Benjamin do grupo. Como costuma ser quando se faz o debate sobre os julgamentos num tribunal coletivo. É verdade. Bom, o João tem desenvolvido as suas competências na área dos sistemas informáticos aplicados à justiça e, mais recentemente, integra uma reflexão sobre a reforma das metodologias da formação judiciária à luz dos pressupostos da sociedade digital. Cumpre-me dizer que
a ver o seu currículo, fiquei completamente maravilhado com o facto de ter uma formação e ter apostado numa formação interdisciplinar e multidisciplinar, o que obviamente nos atira também para aquilo que são as competências de futuro dos magistrados e dos juízes. Pode-nos falar dessa sua experiência e como vê a concretização futura dessa reflexão sobre a formação das profissões da justiça? Muito obrigado, Nuno. Desde já agradeço o convite formulado e também aqui um especial cumprimento a todos os colegas que corporizam a lusofonia aqui na Justiça, e isto é uma coisa que nós temos todos nos sentir orgulhosos de pertencer a esta comunidade. Em Portugal, a situação de pandemia levou a que todas as estruturas formativas existentes, num primeiro momento, não conseguissem dar resposta. E porquê? Porque todas elas assentavam no modelo presencial. Ora, isto colocou, como todos nós percebemos, problemas graves na capacitação das pessoas para utilizar essas ferramentas. Nós tivemos sérios problemas ao nível das audiências de julgamento, porque ou as estruturas não estavam adaptadas, ou as próprias pessoas não tinham condições, não tinham formação para isso. E, por outro lado, nós ainda assim tínhamos uma capacidade já instalada, quer ao nível do processo digital que estamos habituados através do sistema sítios, quer através da utilização em casa do VPN, de uma certa capacidade de tramitação dos processos. Não tínhamos era essa capacidade de fazer audiências de julgamento no modo virtual. E isso foi uma questão que se complicou com esta pandemia. Mas mais do que essa situação que foi temporária, e às vezes sentimos esses reflexos, especial nesta situação foi a ideia que nós antigamente tínhamos e que passava um pouco de que as ferramentas digitais eram a nova máquina de escrever, não mais do que isso. Essa ideia desapareceu, ou seja, nós conseguimos em 2 meses alterar a imagem que temos e o valor que damos a esta ideia do digital, que se calhar demoraria anos a colocar na justiça, digamos, no dia-a-dia da justiça. E isto porquê? Porque nós temos que perceber que a justiça, o problema digital já existia antes e vai-se colocar depois desta situação, porque esta adaptação ao digital resulta de 2 realidades interligadas. Primeiro, se a realidade é cada vez mais digital, e se o direito é um instrumento de conformação de comportamentos e regulação dessa realidade, necessariamente o direito está sobre o digital e o digital está sobre o direito, ou seja, há aqui uma ligação quase umbilical cada vez maior entre o direito e o digital. Só que aqui há um problema, é que a realidade judiciária, o direito, é uma realidade distinta do digital, porque no digital nós temos a realidade algorítmica, binária, ou seja, 2 mais 2 são 4. No direito, nós não temos essa questão, nós estamos, digamos, trabalhados com outra realidade, a realidade da regra, da exceção, do talvez seja, do princípio ordenador, do conceito indeterminado sujeito à interpretação, e o digital não tem essa situação. E o problema é que nós, cada vez mais, os conceitos tecnológicos farão parte das leis. Porque se é certo que nós podemos evoluir, como a tecnologia pode evoluir como entende, e terá sempre essa capacidade de evoluir cada vez mais, é hoje em dia unanimemente pressuposto que é o direito que de alguma forma vai conformar aquilo que nós entendemos ser socialmente aceitável dessa evolução. Ou seja, não é uma questão de capacidade de nós evoluirmos tecnologicamente, é uma capacidade da sociedade aceitar essas evoluções. Porque nós hoje estamos a ver com problemas que têm a ver com o reconhecimento facial, têm a ver com a encriptação, têm a ver com outros problemas todos, é que não é um problema de tecnologia, é um problema de nós, enquanto sociedade, entendermos essa realidade e dizermos, é aceitável ou não aceitável que a sociedade evolua para esse ponto. E como é que nós fazemos isso? Através do direito. É o direito, de alguma forma, que vai criar as bases da nossa evolução tecnológica. E por isso, cada vez mais, o direito é o sustento e também é a consequência dessa evolução tecnológica. E o que é que isso nos vai levar? Vai nos levar necessariamente a que a própria formação judiciária seja diferente. Porque é que nós tínhamos aqui até agora, tínhamos uma formação judiciária muito clássica, expositiva? Porquê?
Porque manifestamente nós todos temos formação académica. Nós vimos das universidades e nós temos um quadro mental estruturado para o direito. E depois podemos ser da área criminal, podemos ser da área laboral, podemos ser da área administrativa, mas todos nós, digamos, temos o nosso edifício jurídico, lógico ou constitucional já formado. E por isso nós conseguimos adaptar-nos facilmente a novos conceitos jurídicos. Eu posso não saber o que é o contrato de promessa, mas se eu tiver que trabalhar o contrato de promessa, eu tenho toda a lógica jurídica ou constitucional formada para eu entender os conceitos que estão subjacentes a essa figura jurídica. Já não acontece no mundo digital. Porque o mundo digital é um mundo distinto, onde nós não temos formação para o compreender. E a compreensão do mundo digital é distinto do nosso. Porquê? Porque a realidade é diferente, a lógica é diferente, a estrutura mental necessária também é diferente. Veja se nós tivermos uma situação em que os conceitos jurídicos são reporte de conceitos tecnológicos, nós não podemos aplicar os conceitos jurídicos se não percebemos os conceitos tecnológicos. E o que é que isto pode colocar? Pode colocar um problema grave no futuro, que é, ou nós não conseguimos julgar aquela situação porque não a compreendemos, ou vamos fazer outra coisa, vamos julgar aderindo a uma das posições que estejam em discussão, sem a compreendermos, e de alguma forma o que isso vai fazer é que, em bom rigor, nós não estamos a decidir, nós só estamos a aderir acriticamente a alguma das posições. Ora, isso não é julgar, isso é outra coisa, mas não é julgar. E esse é o problema que nós começamos a ter, que é, nós temos, por um lado, uma formação clássica, que ainda é aceitável para determinados conceitos, mas já não é aceitável, por exemplo, para a formação digital. Porque aí nós temos que refundar os quadros mentais da magistratura. Eu, só a título de exemplo, eu colocaria, por exemplo, um caso para se perceber isso. Eu tenho um caso... Sim. João, eu só lhe pedia, uma vez que já atingimos e já estamos pouco... 5 minutos, que eventualmente retivesse aquilo que estava a falar e nós vamos ter a oportunidade de voltar à sua intervenção para, no fundo, desenvolver um pouco aquilo que ia desenvolver. Agradeço bastante esta primeira reflexão. Ela, no fundo, desemboca numa questão que, com certeza, o Marcelo irá colocar a um outro interveniente. Marcelo, quando quiser, pode formular a sua questão. A minha questão é para o Caetano Levi. Parabéns, o João Pedro, pela fala, pela exposição, que também é ligada a essa questão da internet, da evolução. Caetano, a capacitação do juiz é um imperativo constitucional no Brasil, tanto para o ingresso como para a promoção por merecimento na carreira. Os tribunais, através das escolas, quer sejam institucionais ou associativas, são fomentadoras dessa missão, desse mistério. Com o advento da internet, surgiu o que a Unesco passou a denominar como método eutagógico, onde o próprio sujeito é o principal guia do seu aprendizado. Na realidade, é um misto da ciência andragógica, isso é, a metodologia de ensino voltada para pessoas adultas, adaptada aos novos tempos, onde o uso da tecnologia e da internet tem tido uma importância fundamental nesse processo. Então, eu pergunto, você acha que, diante do atual cenário, onde o uso da internet tem sido essencial na atualização, no aprimoramento e até mesmo na formação do juiz, como que estamos fazendo agora, né, através dessa webinar, esse novo modelo, chamado de eutagogia, tende a se firmar definitivamente? Meus cumprimentos a todos os colegas participantes deste evento. Um cumprimento especial à querida colega Elisa Samuel. Em sua pessoa, Elisa, quero cumprimentar todos os moçambicanos e moçambicanas por essa data tão importante, que é a comemoração da independência. Agradeço ao colega Marcelo pela questão formulada. E, em breve síntese, nós poderíamos dizer que o ensino em geral, nestas últimas 4, 5 décadas, passou por uma reformulação muito grande.
Eu concluí o curso de Direito há quase meio século. Predominava a pedagogia. O ator principal do ensino-aprendizagem era o professor, ele que decidia tudo. O aluno era apenas o sujeito passivo do aprendizado. Mas, já no final da década de 70, um norte-americano, Malcolm Knowles, adotou ou elaborou princípios de uma nova metodologia que era a andragogia. Nesta metodologia, o professor passou a ser um intermediário. Então, o aluno já poderia começar a decidir como estudar. Mas as linhas mestras ainda eram ditadas pelo professor. Foi um passo importante. E, recentemente, no final da década de 90, é que dois importantes estudiosos, Stuart Hayes e Chris Kenyon, os dois da Universidade Southern Cross da Austrália, propuseram não só o termo, mas também a metodologia da eutagogia. A eutagogia, a palavra que vem do grego, euta, alto, agogos, guiar. Ou seja, agora é o próprio aluno que é o ator da aprendizagem. Ele é que vai decidir quando, o que e como estudar. Mas isso só foi possível, o colega João deixou muito claro, com a evolução tecnológica. Eu estou em sala de aula desde 1972. Tem passado por essas modificações todas. E a chegada da internet é que foi o grande salto a permitir não só a andragogia, como também a eutagogia. E no caso da magistratura, falando mais da magistratura brasileira, conforme pontuou o Marcelo Piragibe, aqui por imperativo constitucional, o ingresso na magistratura de carreira se dá por concurso público e os aprovados no concurso têm que fazer um curso de formação inicial. Este curso de formação inicial ainda é andragógico. Há a presença do professor como facilitador, os cursos são presenciais, até porque cada tribunal, o Brasil é uma federação, nós temos justiça estadual e justiça federal, temos também as justiças especializadas, militar e trabalhista, a justiça eleitoral é um pouco à parte, mas nas duas outras também se passa por formação inicial. Mas a Constituição determina a formação permanente para aqueles que querem fazer carreira por merecimento. Só para esclarecer, no Brasil há dois modos de fazer a carreira. Antiguidade, quando o juiz passa a ser o mais antigo naquela classificação que ele está, ele, salvo problemas disciplinares, vai ser promovido, então não se exige curso. A outra forma é o merecimento. E para o merecimento, aí sim, constitucionalmente, há que fazer curso de formação permanente. E é justamente aí que a eutagogia se torna importante. Porque cursos presenciais, e a Escola Nacional da Magistratura até recentemente só fazia esse tipo de curso, primeiro é limitador. Nós temos que limitar a quantidade de
alunos, juízes alunos. Depois há um custo muito alto, porque esse curso é realizado em algum local e os juízes têm que se deslocar, têm que pagar estadia, passagens. A eutagogia facilitou tudo. Agora o juiz não se desloca mais. As escolas fornecem os cursos e o professor se torna apenas um facilitador daquelas dúvidas que os alunos vão tendo. Isto é muito importante, ainda mais no caso do Brasil, que é um país com dimensão continental. Acredito que dos países lusófonos é o que tem o maior território e, portanto, as maiores dificuldades de deslocamento, de acesso. E hoje, como a internet tem cobertura em todo o espaço brasileiro, a eutagogia veio dar esse grande salto. Eu calculava que isso iria acontecer nos próximos 5 anos. A pandemia do coronavírus acelerou tudo. Estamos tendo que fazer em 3, 4 meses aquilo que faríamos em 5 anos. Claro que aqui ainda estamos muito na base dos ensaios e erros. Temos acertos e desacertos, e vamos ter bastante trabalho para corrigir os desacertos. Mas que é uma promessa, e quero crer que o pós-pandemia vai mostrar que é extremamente útil esta metodologia que a eutagogia prega e que agora se torna uma realidade. Muito obrigado. Muito bem, Caetano. Eu passaria agora para uma pergunta para a Elisa, e nesta sequência daquilo que os anteriores intervenientes já desenvolveram. E para um centro de formação como o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que tem um historial, não obstante a sua realidade própria, não é? E a inserção geográfica, mas tem um historial de inovação e de adequação ao contexto nacional de Moçambique, em que se integra, e também ao contexto internacional. Como é que esse centro se tem adaptado a esta progressiva digitalização e trabalho à distância, e quais as maiores dificuldades sentidas? Como se perspectiva a integração em rede e na formação à distância desse centro? Elisa. Olá, Nuno. Olá. Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa tarde, conforme for. Eu primeiro começaria por agradecer pelas felicitações relativas ao Dia da Independência. Hoje é dia 25 de junho, por isso é que estou em casa. É o Dia da Independência de Moçambique, faz os 45 anos desde a data em que o presidente Samora Machel hasteou a bandeira moçambicana no estádio da Machava, em sinal de recuperação da soberania. Portanto, realmente é um dia histórico para nós e é um privilégio estar a conversar com a lusofonia neste contexto festivo de Moçambique. Segundo, queria também agradecer o convite ao Projeto PACET. É sempre uma honra colaborar com o Projeto PACET e com todos que integram esta iniciativa. Terceiro, cumprimentar os colegas do painel, o desembargador Caetano Levi, que eu já não ouvia há 1 ano, 2 anos, uma vez vim no Brasil. É sempre uma honra e uma alegria estar consigo e aprendemos sempre muito. Portanto, já facilitou a minha intervenção a partir das suas palavras, que farei minhas na minha intervenção. É sempre bom estar consigo, desembargador. Cumprimentos também e dou os parabéns a João Ferreira, não o conhecia pessoalmente, pela sua intervenção, mas eu aproveito para dizer que a minha conversa não vai se cingir em termos técnicos digitais como a do João, porque não conheço completamente, é um mundo novo para nós, daí os desafios que me proponho aqui falar. Cumprimento também o doutor Nuno já está, e a todos, né? A todos da lusofonia que aqui estão, os cumprimentos também vão para todos eles.
Nuno, é assim, de facto, como diziam os colegas que me antecederam, isto foi uma surpresa para todos nós. Foi uma surpresa para o CFJJ também. Na verdade, embora eu agradeça as palavras que diz relativamente ao nosso centro, embora a gente tenha estado enfim, a inovar em várias vertentes da instituição, mas ainda não havíamos ousado nesta vertente da formação à distância. Estávamos a preparar, sim, está no nosso plano estratégico, inclusive, a introdução do ensino à distância e de tudo, e de toda esta nova dinâmica que se precipitou com a Covid. Nós não havíamos ainda introduzido esta questão. Portanto, eu diria que os desafios são apresentados a nós a três níveis. Primeiro, da própria instituição, nomeadamente tendo em conta que já havíamos iniciado em fevereiro de 2020 as formações iniciais para o ingresso nas carreiras das magistraturas e também para a carreira dos defensores públicos, porque o nosso centro é um centro que forma todos os operadores judiciários. Portanto, já havíamos iniciado, estávamos há um mês, quando no dia 23 de março, Sua Excelência o Presidente da República, portanto, declarou algumas medidas de prevenção com relação à pandemia e, entretanto, uma delas foi a suspensão imediata das aulas presenciais. Nós entramos numa situação de surpresa e acabamos tendo que, aí está, inovar. Essa inovação passou, numa primeira hora foi, obviamente, a dificuldade foi, portanto, inserir os formandos, como dizia o desembargador Caetano, nesta nova metodologia, portanto, nesta nova maneira de ser e estar em termos de estruturas formativas. A segunda dificuldade que nós tivemos foi, como direção, como instituição, obviamente foi com os formandos, os formadores também. Os formadores também vinham, enfim, dando a formação no modelo clássico, como dizia o professor, o desembargador andragógico, e, portanto, também tiveram dificuldades em utilizar as várias plataformas que, entretanto, foram disponibilizadas no mundo todo. Estou a falar do Zoom, estou a falar do Skype, Microsoft Teams, Google Classroom, a BotConnect, portanto, todas essas plataformas disponíveis, eles também tiveram dificuldades. E nós tivemos que preparar um plano de formação para o uso destas plataformas. Do Zoom, nós fizemos essas formações aos formadores e entretanto, foi a partir daí, eles iniciaram com as formações. Está a me ouvir? Posso continuar? Exatamente. Sim, sim. Ok. E, portanto, a outro nível, obviamente, já me referi, mas é preciso voltar a referir, é o nível dos formandos. Enfim, tiveram esta dificuldade, tivemos de fazer uma espécie de imersão aos próprios formandos sobre a postura que eles deviam ter relativamente a esta nova forma de ensino-aprendizagem. Obviamente, e a informação foi exatamente essa, eles passavam a ser os atores principais, saíam né, do formato de pacificidade, enfim, e, portanto, passavam a ser o sujeito ativo da formação. Também foi preciso termos esta imersão com relação aos mesmos. Mas com relação aos formandos também, observamos um problema que era a questão da conectividade, da capacidade deles próprios proverem a conectividade, uma vez que, como dizia também o desembargador Caetano Levi, Moçambique também é extenso, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária só está em Maputo para servir a todo o país. E os nossos formandos, que eram em número de 103 para o curso das magistraturas e 30 para o curso dos defensores públicos, também vinham portanto, de vários pontos do país. Obviamente, com a Covid, eles tiveram de regressar às suas zonas de origem e, a partir daí, acederem à formação. A internet em Moçambique continua a ser um desafio. A conectividade, em termos de servidor, é um desafio enorme. Para além de ser cara, a internet é péssima.
perdoem-me a expressão direta, bastante direta, mas é a verdade. E, portanto, quanto mais a pessoa se afasta da província de Maputo, que é a capital do país, a internet só piora. E então nós temos formandos que estão no norte de Moçambique, portanto, no extremo norte, mais norte do país, que não conseguiam ter esta conectividade. Mas para esses, os formadores usavam não só o Zoom, mas iam também usando outras plataformas, como por exemplo o WhatsApp, através do modelo, do formato de gravação de vídeos por WhatsApp ou envio de vídeos de aulas por o Dropbox. E, portanto, para colmatar esta dificuldade relativa aos outros formandos que estão localizados longe e com dificuldades de acesso à internet. Relativamente aos formadores, também tivemos a dificuldade de ter, portanto, submetê-los a estas formações para que eles pudessem, entre tantas plataformas disponíveis, pudessem usar a que melhor se sentisse. Nós tivemos até casos em que formadores, enfim, pediram o seu afastamento porque não conseguiam, portanto, não conseguiam dar a sua colaboração no âmbito das plataformas, uns porque não acreditavam e não acreditam que seja uma forma de preparar um futuro juiz. Reparem que o curso para o ingresso à magistratura judicial e do Ministério Público em Moçambique é um curso que dura 1 ano, e, portanto, tivemos estas dificuldades em que os formadores, colegas de profissão, alguns, diziam que não, eu não me revejo neste modelo, porque eu acho que não é uma forma de preparar um futuro juiz. Mas o país precisa, o sistema neste momento está com déficit de magistrado para ambas as magistraturas. Nós, para o ano, vamos entrar para um ano eleitoral e, portanto, realmente não tínhamos outra opção senão continuarmos e, obviamente e naturalmente, com estas plataformas e correr o risco, porque inicialmente nós até achávamos que iria passar, queríamos daqui a 2 meses a situação normalizada, mas neste momento em que eu vos falo, nós estamos em estado de emergência. Na próxima semana o presidente tem de se pronunciar, é a última vez que ele pode, eventualmente, portanto, prorrogar mais um mês, mais 30 dias de estado de emergência. Estamos a desenhar um plano, neste momento estamos a desenhar um plano de mitigação para a possível volta, portanto, às aulas presenciais. Não é nada certo, e, portanto, como eu digo, são vários desafios, mas não podemos parar, porque a formação, como diziam os outros, é importante para garantir o acesso à justiça das nossas populações. Nuno, eu sei que já ultrapassei. Na primeira ronda ainda temos mais participações ainda por fazer. Marcelo, é a sua vez de fazer a pergunta. Obrigado, Nuno. A minha pergunta é para o Marco Vilas Boas. Primeiro, também nessa linha da internet. No Brasil, 80% da população, por pesquisa, está conectada à internet. A realidade judiciária acompanha a realidade desse país continental, que é o Brasil. E a gente sabe que a Escola Judicial de Tocantins, da qual o Marco já foi diretor várias vezes, foi pioneira nesse ensino à distância e na utilização dessas ferramentas eletrônicas de informação judiciária. Então, e além dessa experiência, está sendo discutida lá no COPEDEM, que é o Colégio Permanente de Escolas da Magistratura, que reúne a estratégia dos diretores das escolas judiciais, que pode contabilizar 14 ou 15 mil juízes. Então, eu pergunto, Marco, poderia nos contar como é que foi essa experiência pioneira e quais os caminhos do futuro que você acredita que podem ser traçados com esse episódio da pandemia? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nuno. Elisa, parabéns no Dia da Independência de Moçambique. A todos os irmãos e irmãs moçambicanas, Padre Caetano Levi, João Ferreira, todos os cumprimentos pela intervenções de alto nível, altíssimo nível.
Existe um professor e comunicador brasileiro chamado Dado Schneider, inclusive tem um pequeno livro escrito sobre o tema que eu vou me reportar, que é a digeriatria, um neologismo criado por ele para dizer sobre os velhos digitais, seja, referindo-se à nossa geração, né, que seríamos todos velhos digitais. E ele faz isso numa comparação com as gerações Y e Z, que ele estuda bem, que são os jovens, né, que estão agora na perspectiva do comando das coisas, né, e essa disrupção que eles já tinham acerca do tradicional. Como o Caetano, Elisa, o João Ferreira, Nuno e Marcelo já pontuaram, o ensino ele tem sido democratizado no curso do tempo. Nós saímos dos monólogos acadêmicos para uma construção dialógica, democrática do aprendizado, e agora, num determinado momento, tudo gira em torno do distanciamento. Já não temos mais o ambiente para o diálogo dentro de sala de aula e temos que utilizar os meios de comunicações, das ferramentas tecnológicas para dialogarmos e construirmos o pensamento, construirmos o aprendizado. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Todas as novidades tecnológicas, geralmente eu era curioso, procurava saber, ir atrás. Trouxe o primeiro computador para a magistratura do Tocantins. Foi um dos primeiros do Brasil a serem utilizados dentro do Poder Judiciário. E naquela época já não era mais um XT, era um AT386. E quando surgiu a possibilidade de adquirir um notebook, eu comprei e comecei a utilizar. Eu utilizava, inclusive, nas sessões de julgamentos pelo Tribunal Regional Eleitoral. E naquela época já conseguia um acesso aos sistemas através do sistema REMPAC. No Brasil não existia internet ainda. Era Rede Nacional de Comutação de Dados, um serviço prestado pela Embratel. Você tinha aqueles modem ainda, ficava escutando o som para poder ver a hora que entrava, e você entrava num ambiente que não era Windows, não era ambiente gráfico, era ambiente de iOS. Então, acompanhei essas tecnologias e quando ascendi à presidência do Tribunal de Justiça, em 2003, a primeira providência que tomei, instalar a Escola Superior da Magistratura no Estado, como bem não é tão jovem, né? Mas já partir para soluções alternativas para dinamizar a formação e aperfeiçoamento dos nossos juízes. O Estado do Tocantins, acredito que talvez seja maior do que Portugal. É uma grande extensão territorial. Na época, ainda tínhamos dificuldades de acesso em alguns locais. Então, precisávamos de nos conectar e dialogar. Tínhamos aqui no estado do Tocantins a Universidade Estadual, que à época já iniciava um processo, já estava assim, num ciclo um pouco mais avançado, e não iniciava um ciclo um pouco mais avançado, processo de educação à distância, possuía 39 mil alunos em todo o Brasil, em 19 estados da federação, através de ensino à distância por via satélite, com salas de aulas telepresenciais instaladas em todo o Brasil. Então, fizemos um convênio com a universidade, adotamos esse paradigma e começamos a desenvolver cursos em parceria com a universidade e, mais tarde, incorporamos essa tecnologia dentro da Escola Superior da Magistratura, com salas de aulas, com pequenas bibliotecas e as aparelhagens necessárias para veicularmos a formação à distância da capital através desse sistema via satélite. E foi o projeto que nós levamos para o COPEDEM em 2010, juntamente com um planejamento estratégico que idealizamos, né,
como estrutural para as escolas de magistratura brasileira, mas que reconheço, com o tempo, perdeu espaço para as velocidades dos streams, a conexão da internet melhorou no país inteiro, então você passou a ter possibilidades de utilizar outros mecanismos para acesso aos formandos e destes com os professores. Então, hoje nós estamos mais focados na utilização da internet. Mas veja bem, eu estou dizendo aqui de algo que foi uma sequência de um planejamento estratégico. Eu penso, tivemos a oportunidade do Tocantins de nos prepararmos para isso. Está certo que isso foi uma década de planejamento e realizações. Quando aconteceu o problema da Covid-19 e esse distanciamento, essa disrupção, nós já tínhamos uma estrutura adequadamente montada e já tínhamos a prática de realizar esse trabalho à distância, inclusive com dezenas e dezenas de formadores já capacitados para utilizar todas essas ferramentas e metodologias. Porque ensino à distância, evidentemente, não é veicular pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação a forma de ensino tradicional e acadêmica que estamos acostumados, na qual fomos formados. A interatividade, a utilização de mídias, as formas de diálogo são completamente diferentes. E mais do que isso, nesse contexto todo, como muito bem colocou o João Ferreira, nós precisamos compreender a realidade da linguagem binária e entendermos como é que se processa a inteligência artificial. Isso afeta diretamente as nossas atividades cotidianas. Eu me lembro que em 1993 eu visitei um grande amigo no estado do Espírito Santo, um desembargador que desenvolvia lá um programa que chamava Juiz Eletrônico. Era o desembargador Pedro Felrosa. Ele sempre foi aficionado da informática, um gênio nessa área do direito com a informática. Então, naquela época, 1993, ele já tinha um programa de inteligência artificial que montava uma sentença a partir da alimentação de dados fornecidos pelo usuário e pelo manancial jurisprudencial da Corte do Espírito Santo. E ele me mostrou como é que era esse juiz eletrônico. Eu falei, fantástico, Pedro. Então, para o básico, isso já funciona. Só que não havia espaço no Poder Judiciário para ideias como essa do Pedro. A resistência era muito grande. E nós temos que reconhecer que, no âmbito do Poder Judiciário, nós, juízes, juristas, nós somos um pouco ortodoxos, reacionários, não admitimos muitas inovações. Muitas vezes aceitamos aquelas inovações que o direito traz, né? As regulamentações e as interpretações que nós damos, e que isso, na verdade, seria um avanço, quer dizer, o judiciário na frente avançando. Mas as realidades são outras, né? A globalização da tecnologia, a ciência técnica como ideologia do sistema, retroalimentando o sistema, as pressões da economia global, tudo isso é muito forte. O direito intermedia tudo isso, né? Ele é um intermediário, ele tem que fazer esse balanceamento. E nesse momento que nós temos que nos preparar para enfrentar essas dificuldades, é preciso compreender todo esse processo para nos darmos conta de que aquelas formas tradicionais de agirmos, de ensinarmos e de aprendermos, elas estão sendo colocadas em xeque. Nós precisamos nos reinventar, nós temos que nos renovar, sermos eternamente jovens, né? Não podemos nos transformarmos em velhos digitais, porque, infelizmente, essa é uma realidade, por um lado, né? E, infelizmente, por outro, porque se não tivéssemos isso, estaríamos todos isolados, no mundo, sem informações, à mercê de uma pandemia que poderia devastar a humanidade.
No entanto, temos tudo isso hoje à disposição. Então, eu termino dizendo o seguinte, que é preciso ter planejamento estratégico, e nós temos que pensar nisso diuturnamente, para que não aconteça episódios como esse, em que fomos pegos desprevenidos. Marco, ainda vamos ter a oportunidade de voltar numa segunda ronda, que vamos agora iniciar. Eu pedia aos participantes, aos debatedores, que ainda fossem mais concisos nesta segunda ronda, uma vez que o tempo já está a apertar, e eu ia rapidamente colocar agora uma pergunta ao Caetano. Na sequência daquilo que já foi aqui refletido, o que podemos fazer para alterar a cultura sobre a formação judiciária? Isto é, uma cultura mais adequada ao ambiente digital em que estamos embebidos e cada vez mais. Caetano. Agradeço, amigo Nuno, a pergunta feita. E agradeço também a Elisa Samuel, né, pela gentileza das suas referências. E abordando a questão posta, e aproveitando aí o que o colega Marco Vilas Boas acaba de dizer, primeiro nós temos que ter um espírito jovem. Temos que ter a mente aberta para as novas tecnologias. Eu que acabo de adentrar a 7ª década de existência, sei o quanto resiste os colegas magistrados da minha geração ao que é novo. Mas ficou muito claro que a tecnologia veio para ficar. Não tenhamos dúvida disso. Eu costumo dizer que a passagem do processo manuscrito para processo datilografado deve ter sido também um questionamento muito grande. Nós somos realmente reacionários. Mas, felizmente, temos uma magistratura jovem mais aberta ao que ocorre, à evolução que vem acontecendo. Então, acho que nosso primeiro passo é convencer esta camada intermediária que ainda resiste à tecnologia. Tivemos até pouco tempo na Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que eu integro, um colega que sequer sabia ligar um computador. Dependia da assessoria dele até para ligar o computador. Ora, na atualidade, isso não se admite mais. E o avanço no ensino à distância só é possível, primeiro, com essa base, essa infraestrutura, eu diria, pelo menos mínima, de entender e manusear equipamentos. Em segundo lugar, a disciplina. Estudar à distância exige do aprendiz que ele tenha disciplina. Não é porque ele pode escolher dia, hora, até o local onde ele vai estudar, que vai deixando sempre para o depois. Esse depois nunca chega. Então, nós temos que convencer os colegas juízes que eles têm que formar hábito, principalmente hábito de horário, dedicar determinada hora do dia ao estudo. E ao estudo via internet. A democratização é, sem dúvida, um dado que a realidade está mostrando. Enquanto numa aula presencial nós poderíamos reunir 30 ou 40 juízes, no ensino à distância nós podemos reunir milhares de juízes, no caso brasileiro. E a Escola Nacional da Magistratura, que no momento vem empenhando sério nisto. A direção anterior do Marcelo Piragibe tentou, mas houve certa dificuldade. E agora nós estamos, eu diria, em pleno vapor para fazer essa implantação, porque é realmente o salto do futuro. E, sem dúvida, com isso a democratização vem
e os colegas ficam melhor preparados, né, para desempenhar esta nossa árdua missão de distribuir a justiça. Obrigado, Caetano, pela sua excelente participação. Eu passava rapidamente ao Marcelo para introduzir a questão seguinte, também com o mesmo apelo à brevidade. Marcelo, o seu microfone está desligado. Pode repetir a pergunta. Agora foi? Tá. Opa, está vendo o ruído de alguém aí? Acho que é o senhor. Bom, eu vou primeiro cumprimentar o Caetano, né, que está de 7ª década, mas tem a alma de 20, 30, eu que acompanho ele há alguns anos. É uma revolução, ele não está conseguindo se adaptar a essa mudança veloz que está ocorrendo no campo do ensino, da aprendizagem. Eu pergunto para a Elisa Samuel, dentro desse centro de formação judiciária e jurídica que ela trabalha, se nessa questão do common law e do civil law, no campo da cooperação internacional, você e o Centro de Formação Jurídica e Judiciária têm se desdobrado na abertura de pontes com fóruns internacionais e com agências que operam no reforço e defesa do Estado de Direito e da Justiça, e que também se relaciona com esse sistema common law. Que ensinamentos que a gente pode tirar dessa experiência internacional e nessa estratégia digital da escola que você dirige, Elisa? Obrigada, Marcelo. Permita-me, antes de terminar a resposta à pergunta que me foi feita pelo Nuno, na primeira parte, que era como é que se perspectiva a formação à distância do nosso CFJJ, portanto, do nosso centro. Bem, nós neste momento, portanto, tivemos de contar, obviamente, porque, como diziam os outros, o ensino à distância é uma estrutura que tem que ser montada, não é um querer e fazer. Portanto, é preciso ter equipamento, é preciso ter estrutura toda montada para que se possa falar em ensino à distância. E então foi nessa perspectiva que nós, como centro, tivemos de desenhar, como eu dizia, um plano de mitigação e um plano de reestruturação do modelo formativo que nós vínhamos seguindo. E nessa perspectiva, solicitamos apoios financeiros, porque não é possível fazer isso sem apoio financeiro, aos nossos parceiros, nomeadamente o próprio projeto PACET, que já estamos numa fase avançada da aquisição do equipamento necessário para a instalação das salas virtuais, conforme proposta que nós avançamos. O PNUD também, eu digo isto porque os colegas de Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, se estiverem a acompanhar, também podem eventualmente seguir o mesmo sistema, e nós estamos disponíveis a partilhar a nossa experiência relativamente aos termos de referência desenhados para que a gente pudesse iniciar com esta nova, com esse novo tempo normal, né, como se costuma dizer, né, the new normal times. A Unicef também é uma instituição que nos apoiou, está a apoiar-nos portanto, nessa reestruturação, Nuno. Terminando a tua resposta. Neste momento, o que nós estamos a fazer para podermos ter esta estrutura montada, já adquirimos alguns equipamentos, estamos a fazer a inserção dos currícula, calendário académico, portanto, tendo em conta os cursos que estão a decorrer. Depois, a seguir, obviamente, estamos a criar as salas virtuais. Também estamos a preparar as condições de conectividade dos formandos, como eu dizia há bocado, tendo em conta a fraca capacidade do nosso servidor em termos de internet. Então, temos de desenhar outras formas de colmatação destas insuficiências. Já iniciamos a capacitação dos técnicos do departamento pedagógico para poderem fazer a inserção, porque para eles também foi um desafio. Então, eles estão sendo capacitados neste momento para administrarem a plataforma. Depois vamos seguir, obviamente, a formação dos formadores para também poderem administrar as salas virtuais. Agora, indo à sua pergunta, Marcelo, de facto, Moçambique o Centro de Formação Jurídica e Judiciária está inserido em organismos a nível da África, portanto, a nível da região africana, numa rede das escolas de formação
da África. Esta rede foi criada inicialmente com apoio da UNEP, United Nations Environmental Program, portanto, PNUMA, não é, em português. Então, foi criada esta rede para que as escolas estivessem interligadas em matérias, à semelhança do que tem na Europa e também nas Américas, em matérias de direito ambiental. Nós aproveitamos essa estrutura já montada, para poder também ter outros relacionamentos, como, por exemplo, tráfico de seres humanos, a caça furtiva, o tráfico de droga. Portanto, temos estado a interagir nesse sentido. Nesta medida, por conta da Covid, também no dia 5 de junho organizamos sobre a moderação do SAJE, que é South Africa Judicial Education Institute, que é o centro de formação, digamos assim, ou a escola de formação dos magistrados na África do Sul, e tivemos como convidados, portanto, outras escolas das Américas. Porto Rico esteve aqui, os Estados Unidos da América e outros países da África que participaram neste nosso primeiro webinar em jeito de comatação dos efeitos da Covid na formação judiciária. O título em inglês era Managing Judicial Training in New Normal Times. E então, planificação, se quiserem, da formação judicial em novos tempos normais. E uma das questões que foi bastante debatida era, e eu partilho isto porque eu acho que é importante, a criação dentro da própria rede, portanto, das escolas de formação, a criação se quiserem, de um departamento onde este departamento vai se dedicar a ajudar as outras escolas em termos de como é que as escolas vão se posicionar com estas novas tecnologias. Portanto, é uma espécie de um observatório que as escolas já vão recorrer, obviamente, para qualquer dúvida sobre as novas tecnologias. Também falamos nesta reunião de como é que as escolas podem ajudar os tribunais a fazerem aquilo que chamamos de case management in times of COVID-19. E, portanto, foi uma discussão, foi uma reunião bastante frutífera e estamos com um plano de ação neste momento, que é exatamente partilhar experiências para que todas as escolas estejam interligadas, como estamos a fazer agora com a COPA-7, no âmbito tanto da plataforma de formação e cooperação. Então, esta foi a ideia, na verdade, que Moçambique levou a esta discussão e foi muito bem acolhida e, portanto, também vamos estar interligados nesta medida. Então, é isso que eu posso dizer e dizer que todas estas dificuldades que todos nós estamos a ter na lusofonia, também a nível da região da Common Law é igual, não há diferença nenhuma, ok? Então, realmente estamos ali, vamos dizer, no ground zero. Todos vamos começar do zero nesta questão de ensino à distância. Mas deixa-me só terminar por cumprimentar o Vilas Boas e dizer que é apaixonante ouvi-lo falar, portanto, de como é que iniciou esta era digital na sua escola. Eu gostaria imenso que os meus colegas formadores, juízes, estivessem a participar desta nossa webinar para perceberem que, de facto, é importante, como diz o Vilas Boas, é importante termos é indispensável ter os conhecimentos, portanto, relativamente à questão da era digital nos tribunais, no nosso modo de ser e estar. Então, parabéns e muito obrigada por esta partilha da sua experiência também. Obrigada, Marcelo. Elisa, muito obrigada também pelo teu quadro completo, no fundo, daquilo que está a ser traçado ao nível da escola e também na colaboração com o projeto PASED
eu pedi ao João Pedro, no fundo, alguma tolerância, uma vez que já ultrapassámos 10 minutos das 15 horas, mas uma vez que o diálogo está a ser muito rico e, no fundo, o tema, no fundo, é um tema muito atual, eu penso que ganhamos algum crédito horário para avançarmos. Marco, e deixando também o João agora para ter a última palavra também como o mais novo do painel. Marco, o mundo encontra-se em mutação muito rápida e acelerada, como já falámos aqui. A intensificação da formação em vários níveis e também na área do ambiente e dos direitos humanos. Eu sei que a Escola de Tocantins e também o Marco, no fundo, faz muito empenho nesta temática. E, de facto, há aqui um balanceamento a fazer entre aquilo que é a inovação, a tecnologia, o digital. Já percebemos que há aqui alguns caminhos de democracia, mas se calhar há também perigos e riscos assinaláveis com a utilização da tecnologia, com o problema da falta de acesso à internet e à tecnologia também por grande parte da população do mundo. E, no fundo, eu sei que está muito a par daquilo que é a Agenda 2030 das Nações Unidas, e eu queria que falasse um pouco sobre esta questão da formação, do digital e também do desenvolvimento sustentável. Eu passava-lhe a palavra de imediato, também com algum apelo à síntese. Não, você é muito sintético. Eu penso que parodiando Paulo Bonavides, que a globalização dos direitos humanos foi a grande conquista da humanidade. Limitou o poder da soberania dos estados, democratizou, partilhou com o povo o recurso, acesso aos recursos naturais, o bem-estar da humanidade sob um ponto de vista coletivo, não que o ambiente seja um direito humano, mas através da proteção dos direitos humanos podemos chegar a um propósito de desenvolvimento sustentável em que, reflexamente, o ambiente seja protegido e, de fato, isso é um tema amplo que interessa aos direitos humanos e interessa a todo esse processo de globalização, porque as pressões econômicas, como eu disse, e o risco decorrente da industrialização pressionam muito as nações, principalmente as nações que estão em desenvolvimento, porque nós temos um sistema capitalista que é voraz. As nações que estão no centro e que são mais ricas querem consumir, querem se utilizar dos recursos naturais disponíveis nos países que estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e isso precisa ter um equilíbrio. E eu penso que o direito entra, sim, principalmente o poder judiciário, em todos os níveis, né? Multinível, tanto nos níveis nacional quanto regional, uma forma de impedir que isso aconteça, já que ainda não temos, no âmbito das Nações Unidas, um tribunal que resolva todos esses problemas, né, interconectados à comunidade das nações. No entanto, nós precisamos ter uma atenção especial à formação dos juízes na área de direitos humanos. Como você bem colocou, Nuno, desde o início é que nós centralizamos tudo que existe na escola em torno de um mestrado em jurisdição e direitos humanos, para que os juízes tivessem essa formação holística e entendessem o direito como um processo de dignificação do homem, né? De manutenção desse equilíbrio, da sua dignidade, e mais recentemente introduzimos também um mestrado na área de tecnologia da informação para estudar inteligência artificial. E já temos um doutorado também implantado nessa área. Avançamos agora também para 2 doutorados em direito constitucional, que são em cooperação, uma turma só de cada doutorado desse, para formarmos o nosso corpo de docentes. Então, há uma perspectiva aqui de formação lato e estrito sensu. Nós temos várias especializações lato sensu em andamento nas escolas. Nosso objetivo é que tudo isso seja migrado para processos
de formação à distância, né, que seja possível, e isso depende de normas e depende de formação e aperfeiçoamento dos nossos quadros de docentes. Então, nós precisamos ter bem consciência disso. Por isso que eu falava em planejamento estratégico. Como cada um dos nossos países tem uma norma diferente para tratar desse assunto, eu me reporto ao Brasil, em que nós atendemos as normas internas do Poder Judiciário, de formação e aperfeiçoamento. Mas também queremos atender às normas nacionais, porque a Escola Superior da Magistratura do Tocantins, a qual eu dirijo, ela está inserta no contexto da educação brasileira como uma instituição de ensino superior de nível estadual, inscrita no Conselho Estadual de Educação e também inscrita no Conselho Nacional de Educação para ministrar cursos de pós-graduação lato sensu à distância e também implantar cursos de estrito sensu, mestrado e doutoramento. Então, nessa perspectiva, eu entendo que o caminho para a promoção dos direitos humanos e proteção do ambiente é a responsabilidade das nossas escolas, a partir da formação dos juízes. E nisso, eu penso que nós temos amplas condições de auxiliar nesse processo da Agenda das Nações Unidas que você se referiu. Muito obrigado, Marco. Eu passava de imediato ao Marcelo para a formulação da última questão. Perfeito. A minha para o João Ferreira, né? A gente, no começo dessa live, a gente falou que os agentes, nesse momento de formação, de atualização, temos que reconsiderar nossas competências formativas e até mesmo rever essas origens das nossas experiências profissionais, acadêmicas, numa preocupação com enfoque pluridisciplinar e mesmo transdisciplinar, né? Se o colega concorda com essa afirmação, como é que acha que isso pode ser feito e como se adaptar a esses novos conceitos formativos e as metodologias a esse novo ambiente marcadamente digital? Não só concordo, como até acho que é essencial. Nós estamos numa fase de refundação da própria ideia de formação. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo que tem a ver com a formação na área das temáticas digitais, mas todas elas necessariamente podem se refletir nas outras áreas mais tradicionais do direito. O SES e o Conselho Superior da Magistratura em Portugal estão presentemente a discutir um novo modelo de criação de um grupo de formação só para a área do digital, isto é, para as temáticas das novas tecnologias. E ela assenta em várias premissas que podem ser adaptadas a outros. Desde logo, é uma formação que tem que ser permanente e de acompanhamento de aprendizagens. Temos de apostar nas novas tecnologias de comunicação à distância, em disponibilizar materiais de suporte à aprendizagem e ter a capacidade de fazer o seu acompanhamento através de plataformas de suporte à formação, e isto é essencial porque esta formação tem de ser feita por fases, porque não é possível falar de conceitos complexos sem que o formando tenha as bases para compreender os conceitos mais simples que estão na base daquele. Depois tem que ser uma formação permanente e de longa duração, não só porque partimos de um quase analfabetismo digital, em muitos casos, como a constante evolução tecnológica exige uma constante adaptação dos conteúdos formativos. Depois tem que ser uma formação de proximidade, que rapidamente compreenda qual o ritmo de aprendizagem de cada formando, quais as dificuldades, sob pena de não ser possível sequer a aprendizagem de novos conceitos. Depois tem que ser uma formação que pressupõe, ou melhor, que exige o contributo de outros saberes. Esta formação exige que se construa um grupo de formadores com formação jurídica sólida, de preferência magistrados, se estivermos a falar em formação de outros magistrados, até por uma maior aceitação, mas que consigam fazer a ponte entre as novas tecnologias e o seu enquadramento à realidade judiciária. Porque esta formação tem de recorrer necessariamente a outras áreas de conhecimento, com contributo de académicos e de profissionais dessas áreas, porque são eles que têm os conhecimentos de ponta que nós precisamos de absorver. Mas mesmo aqui tem de haver a capacidade de gerir estes contributos de uma forma que seja melhor absorvida pelos magistrados. Porquê? Porque não basta aos magistrados, e isso é uma coisa importante que nós temos agora que perceber, é que não basta o conhecimento teórico. Para eles exige-se que seja operativo. Ou seja, os conhecimentos que nós vamos dar a um magistrado são conhecimentos que ele tem que traduzir na sua prática judiciária, percebê-los e traduzi-los na sua prática judiciária. E este, para mim, é um dos grandes desafios, e para concluir, da formação digital. Temos de estar presentes,
com recurso, se for possível, às novas tecnologias de learning e tem que ser operativa, tem que se traduzir na mais-valia para quem está no terreno, produzir o seu despacho, produzir a sua sentença. Tem que saber que aquilo que está a ter, em termos de formação, é efetivamente operativo. E por isso, nesta perspectiva, nós temos que deixar de lado a ideia de uma formação clássica, expositiva, temos que dar aquela responsabilidade ao formando de se auto-formar, mas temos que estar presentes e demasiado interventivos na formação dele, de forma a que ele também sinta que as suas dúvidas são as dúvidas do formador. Penso que este é um novo modelo que nós temos que abarcar, não só ao nível da formação da área digital, mas também todas as outras áreas jurídicas. Muito bem, João. Não foi só uma síntese notável, mas também, no fundo, também uma utilização do tempo extraordinária. E isso, no fundo, abalança-nos para aquilo que será a justiça digital do futuro, muito mais direta ao assunto e mais resolutiva. E eu gostaria de agradecer muito aos participantes. Gostaria também de... temos connosco a acompanhar a nossa atividade o desembargador Artur Ngunza, diretor da escola do INES, do Instituto Nacional de Estudos Judiciários de Angola. Eu gostaria de o cumprimentar e, no fundo, que, se for essa também a sua vontade, de cumprimentar os colegas de painel e também, no fundo, de nos esclarecer um pouco daquilo que também tem sido a nova estratégia do INES com esta sua nova direção. Doutor, não sei se quer partilhar connosco também Muito obrigado. tempo. Obrigado, desembargador Nuno Coelho, e uma saudação especial a todos os participantes, em particular a nossa amiga Elisa Samuel, pelo dia de Moçambique. Nós também estamos à espera do nosso dia, daqui a mais alguns meses, vai ser a 11 de novembro, e, portanto, estamos todos alinhados neste Dia Nacional da Independência de Moçambique. Muitos parabéns. E porque estamos na parte final, a minha intervenção é no sentido de que estou imensamente satisfeito, imensamente grato pelo convite, porque essa experiência foi, de facto, muito importante e nós aprendemos bastante com esta uma hora e qualquer coisa, desta interação entre várias realidades, várias experiências. Entre nós temos estado, como devem imaginar, também à procura de novas soluções. Nós temos que acompanhar o tempo e nessa procura de novas soluções, de facto, começamos também a ensaiar agora a formação à distância, uma formação que neste momento está a decorrer relativamente a um curso especial para magistrados militares e estamos a fazê-lo justamente por essa via, por via de uma plataforma também conhecida que se chama Zoom. Nós, a semelhança de Moçambique e de muitos países, estamos desde março numa situação, enfim, anormal, não vulgar, porque, como sabem, tivemos em dois períodos consecutivos, o estado de emergência, que tinha sido declarado em março, e neste momento estamos em estado de calamidade. E tanto num estado como no outro, as escolas e as igrejas ainda continuam encerradas. Ontem mesmo houve uma abertura relativamente às igrejas, isto apenas em 18 províncias, isto é, a exceção de Luanda e de Kwanza Norte, uma vez que são as duas províncias em que temos, enfim, focos da Covid-19. As demais províncias já podem fazer cultos, com uma capacidade de 50%, ou seja, com uma lotação de 50% da sua capacidade real, ou seja, da capacidade real dos templos. Em relação às escolas, temos previsão de reabrir as escolas com presença física a partir do próximo mês, no dia 13 de julho, se a situação da evolução da pandemia for favorável a nós,
se não for, também ainda é uma data apenas provável, mas não temos como um dado adquirido que as escolas venham a abrir para as aulas presenciais nessa data, isto é, a 13 de julho do próximo mês. De qualquer maneira, nós temos estado a ensaiar essas soluções tecnológicas, digitais, porque, tal como disse ali um dos nossos oradores, entre nós também ainda temos analfabetos nessa área digital, ou seja, pessoas que ainda não sabem ligar a um computador. E, deste ponto de vista, não tem sido fácil estabelecermos um programa de formação à distância com tanta facilidade e, portanto, estamos a dar os primeiros ensaios com um grupo pequeno. Como disse, esse grupo pequeno de magistrados militares que estamos a formar agora por essa via, mais facilmente consegue-se moldar esse grupo para aderir à nova tecnologia e, portanto, estamos a trabalhar com a maior parte dos formandos, nomeadamente uma formação que já estava em curso em março e demos a formação presencial em pelo menos 15% daquilo que era o período previsto, era a formação dos funcionários que vão trabalhar nos tribunais da relação de Luanda e Benguela, e aí o desembargador Nuno Coelho sabe perfeitamente que, e porque esteve na formação dos juízes desembargadores, e então estamos a trabalhar agora na formação dos funcionários que vão trabalhar nesses 2 tribunais da relação, isto é, de Luanda e de Benguela. Como disse, essa formação tinha o início e fizemos-la apenas em 15%. Procuramos ensaiar a formação à distância para completar os 100% da formação com esses funcionários, mas infelizmente bloqueamos. Tivemos que recuar porque constatamos que alguns funcionários ainda não estão integrados na tecnologia digital, por um lado, mas por outro lado, como os funcionários estão em todo o país, o nosso país também já tem alguma extensão, há áreas em que o sinal da internet também não é favorável. E portanto, por essas 2 razões, fundamentalmente, não conseguimos fazer a formação à distância. Para terminar, reitero que nós estamos a fazer, enfim, pequenos investimentos possíveis e sem desprimor da ajuda, que é sempre importante dos nossos parceiros, dos parceiros da PACED, a ver se conseguimos, até o fim do ano, conseguimos afinar a nossa máquina para aprimorarmos a nova tecnologia, esta via da formação digital. Portanto, reitero os meus agradecimentos a todos, mas a todos vocês com muito carinho à distância e espero que estejamos juntos no próximo dia 29, pelo menos no dia 29, a maior parte dos participantes dessa reunião. Voltaremos outra vez nesta plataforma para outras questões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, desembargador, por este quadro, no fundo, rápido sobre a situação da formação judiciária em Angola. E eu, no fundo, estando a síntese feita, eu passava a palavra ao Marcelo também para encerrar, não deixando daqui de agradecer muito aos participantes, ao Caetano, à Elisa, ao João e ao Marco, também por ordem alfabética. Foi um prazer revê-los. Seria tão bom, no fundo, estarmos mais próximos e da forma que estamos habituados, mas penso que, no fundo, a situação vai, com certeza, a esperança vai se abrir e vamos voltar, pelo menos, a alguma normalidade da amizade, que é do abraço e no fundo, na palavra próxima, o mais próximo possível. Marcelo, também para a finalização e depois damos a palavra ao João Pedro para o encerramento. Bom, Nuno, colegas, né, o desembargador de Angola, a Elisa de Moçambique, o Caetano, Marco Vilas Boas, o colega João. Eu acho que isso daí é uma felicidade, saber que estamos em continentes tão distantes e, ao mesmo tempo, estamos na mesma sala, assim, trocando ideias com essa familiaridade, não só linguística, mas também dos problemas que nos atingem.
me parece que essa cultura veio para ficar. Essa cultura, a gente, nessa discussão toda, chegamos à conclusão que realmente a otagogia, essa nova cultura de formação, ela vai ficar, a impressão que eu tenho, a gente está abrindo, as coisas vão se encaixar de uma maneira tal que a formação vai ter um desenvolvimento muito melhor do que antes, essa é a minha impressão. Então, para finalizar, dizer que fiquei muito feliz em mediar, animar, né? Esse é o novo termo utilizado aí, e agradecer aqui a todos que participaram e a minha presença aqui também. João Pedro. João Pedro, dado o adiantado da hora, o seu microfone está nosso. Obrigado, já está reposto. Foi um prazer também estar a colaborar na organização deste evento, em conjunto com os nossos parceiros, com a Escola Nacional de Magistrados do Brasil. Este evento está a ser transmitido em streaming, ou seja, em direto na Justiça TV, e as suas, há pouco tempo falava-se na disponibilização destas conferências para a posteridade, e todos os vídeos dos nossos seminários, deste ciclo de webinars, está disponível online, as gravações estão disponíveis por conferencista, por debatedor, como quiserem dizer, portanto é fácil voltar a assistir às intervenções que queiram. Para não me alongar muito, só referir que a questão da plataforma é uma das atividades centrais do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, que se tem algo especial, é que as atividades não são atividades do projeto, as atividades são atividades de todos os nossos parceiros e são acordadas e são discutidas, e por isso estamos numa fase importante de construção da plataforma de formação e cooperação, que nos vai unir ainda mais a todos os países aqui presentes, a todos os países parceiros, e a Portugal e ao Brasil também. Espero que em breve seja uma realidade, aliás, tudo faremos para que isso seja uma realidade até ao fim do projeto. O PACET está sempre disponível, até no âmbito desta plataforma. Estamos também obrigados a criar as condições necessárias em cada uma das escolas ou nos países que não têm ainda escolas, as estruturas mínimas necessárias para garantir a formação à distância. Isso é um dos indicadores da avaliação do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, e tudo faremos para que a avaliação, como em outros assuntos, também seja muito positiva. Dar um grande abraço à doutora Elisa neste dia especial para Moçambique e agradecer a todos. E encerramos aqui este webinar integrado no projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, um projeto que é financiado pela União Europeia e gerido e cofinanciado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Muito obrigado a todos.